O tema dessa revista que vai iniciar é Avaliando a Minha Vida. E eu estava pensando sobre a primeira pregação, que é essa, em como a vida é breve. Nós podemos avaliar e nós vamos chegar à conclusão de duas coisas. Primeiro, que a vida é muito breve. Segundo, que nós dependemos de Deus para tudo. Há pouco tempo atrás, uma moça que trabalhava no serviço da FAB saiu daqui de José Bonifácio, que morava em Rio Preto, há pouquíssimo tempo. E ela simplesmente tombou o carro na pista, e ali o carro caiu em cima dela e ela faleceu, uma dentista. Alguns anos atrás, um rapaz que estava comigo, trabalhando em um dia, no outro dia ele foi fazer um serviço extra, polícia militar, onde ele foi com seu patrão retirar um dinheiro do banco do patrão, e ali 3 bandidos abordaram e mataram ele em praça pública, lá em São Paulo. Todos os dias, eu creio que esse índice, e eu até anotei aqui para pesquisar, e eu esqueci de pesquisar, eu deixei um ponto de interrogação aqui, mas a revista diz que as estatísticas mostram que 6.178 pessoas morrem por hora, naturalmente, tirando os acidentes. No mundo, obviamente. Então, nós vamos falar de um tema que é muito necessário, o tema da morte. Porque, de fato, o tema fala que posso morrer esse ano, mas eu poderia até atualizar esse tema para posso morrer hoje mesmo. Posso morrer aqui no culto ou até saindo do culto. Tem até a história de algumas pessoas que morreram cultuando ao Senhor. Quem dera Deus nos desse essa graça, não é verdade? É um pouco assustador alguém que morre dentro de uma igreja, dentro de um culto, mas tenho certeza que para o crente, logicamente, ele não sabe que vai morrer, mas antes dele pensar, ele com certeza ora, quem dera o Senhor me desse a oportunidade de orar, de morrer adorando ao Senhor. Seria um privilégio enorme, apesar de um pouco assustador a hora que a notícia sair na cidade, não é verdade? Imagina, alguém teve um infarto, alguma coisa dentro da igreja e morreu no culto. Mas é fato que nós podemos morrer a qualquer momento. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, vendo algumas características da morte, do céu e do inferno. Porque a pergunta que o texto nos traz, quando nós falamos de morte, é: para onde você vai quando os seus olhos se fecharem aqui? É fato que eu e você passaremos por ela, e eu sei que na sua cabeça às vezes vem, se o Senhor Jesus voltar, é claro, mas a normalidade é eu e você morrermos. E aqueles que não passaram pela morte também é a normalidade. Se isso acontecer, mas nós esperamos morrer, ou hoje, ou algum dia. E a pergunta é, para onde nós vamos, hora que nós fecharmos os nossos olhos por qualquer motivo, por mortes naturais, ou seja, ou alguém pegando a rua aqui, e um bêbado vindo com uma caminhonete e matando você. Para onde nós vamos? E a reflexão do texto, nós vamos ler alguns hoje, mas o texto base aqui é Jeremias 28, de 15 a 17, livro do profeta Jeremias. Jeremias 28, de 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano,
porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Senhor, que o Senhor nos abençoe, para que esse tema da morte, de fato, não seja um tema de desespero para nós, mas de conforto. Em nome de Jesus. Amém. Eu não quero expor aqui o texto, no contexto, porque nós estamos num estudo temático aqui, mas enfim, aparece um falso profeta no povo de Deus e ele começa a falar mentiras e Deus profere um juízo contra ele. Agora eu fico pensando nele recebendo essa notícia. Olha, agora o profeta verdadeiro do Senhor. Olha, o Senhor mandou-lhe dizer: você morrerá este ano ainda. Você morrerá este ano ainda. E diz o texto que depois de 7 meses, né? Ele morreu no 7º mês. A ideia é que depois de 7 meses ele morreu pelo menos. Podendo haver divergências aqui, mas depois de um tempo ele morreu. O princípio não é esse. O que o texto não quer dizer, não quer dizer isso. Ele quer dizer da certeza da morte daquele rapaz. E de uma maneira ou outra nós temos a certeza da nossa também. Obviamente nós vamos nos cuidar. Obviamente vamos tentar fazer o melhor. Obviamente tenta passar pela nossa cabeça que o mais natural não seria morrer, mas que o mais natural seria morrer na velhice. E nós meio que aceitamos mais quando a morte é de uma pessoa já mais velha, 70, 80, 90 ou 100 anos. Nós ficamos mais tranquilos, mas é fato que eu e você, em primeiro lugar, não fomos criados para morrer. Só que a morte é fato que nos ronda todos os dias. Nós, infelizmente, não gostaríamos de pensar aqui assim. É possível que nós, ou que eu não veja algum de vocês já no domingo, ou que vocês não me vejam no domingo, porque simplesmente eu morri. É fato essa realidade. É estranha essa realidade, mas nós devemos falar sobre ela porque, apesar de redundância, é uma realidade real. É muito real. E quando nós tratamos do tema da morte, nós precisamos pensar para onde vamos depois daqui. E a Bíblia nos manda fazer algumas avaliações. Porque é fato de que aqueles que morrem sem crer no Senhor Jesus, eles estarão num local de tormento, onde a graça e a misericórdia do nosso Deus não age, no inferno. O inferno é real, e como diz muito bem o mestre Hernandes, o inferno é o final da vida daqueles que não têm o Senhor. Eles estarão lá, junto com o diabo, junto com seus anjos caídos, e serão atormentados eternamente. É muito bom dizer isso, porque há uma caricatura do inferno como se o diabo reinasse lá. Não, a Bíblia diz que ele será atormentado eternamente também, junto com seus anjos caídos. E com aquelas pessoas que não receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E algumas coisas podemos discorrer sobre esse local. Na parábola de Lucas 16, do rico e do Lázaro, esse local aparentemente, e há muitas discussões sobre isso, os princípios não são esses. O princípio é que é um local de tormento eterno. Mas aquela parábola descreve que esse local é um local de tormento consciente. A pessoa, de alguma forma, que a gente entende ou não, ela está lá e é consciente de que ela é culpada e merecedora de estar naquele local em sofrimento. Ninguém que é lançado ou que será lançado no inferno fez por ignorância. Não, todos são culpados por estarem lá, e a pessoa vai saber que ela é culpada. Isso já é o primeiro tormento. Você saber que vai sofrer eternamente.
e saber que você merece estar lá. Em segundo lugar, é um local de tormento completo. A ideia que o autor coloca aqui é que é um local de tormento no corpo e na alma, onde no final dos tempos, a hora que o Senhor Jesus Cristo voltar em sua glória, os corpos serão ressuscitados. Alguns não passarão pela condenação, porque já estão em Cristo Jesus. Irão para a glória eterna, desfrutar da presença dele. E outros pelo juízo, condenados eternamente, e esses sofrerão eternamente no lago de fogo. Em terceiro lugar, o inferno é um lugar de tormento definitivo, ou seja, não tem segunda chance. Eu sei que algumas religiões tentaram criar um meio termo depois da morte. E, para falar a verdade, isso é uma baita sacada humana para tentar não arrumar briga com ninguém. Porque quando você arruma um meio termo, arruma um local onde a pessoa ainda tem chance, você não briga com ninguém. Porque imagina, eu indo em algum lugar e falando, olha, se você morrer sem Cristo, a hora que você fechar os olhos aqui, a sua alma já estará em tormento eterno. Porque é exatamente igual aos que morrem em Cristo. A sua alma já se encontra em gozo eterno. E isso é difícil. Falar para pessoas egoístas que se acham e que não creem em Deus ou não creem num pós-vida. Por mais que talvez seja uma fuga não crer em uma pós-vida ou na continuação dessa vida. Porque certamente todo ser humano é levado a pensar na vida depois dessa vida. Em quarto lugar, o inferno é um lugar de tormento incomunicável. Incomunicável. Eles não poderão vir até nós. É muito interessante nós falarmos disso, que é um tema meio esquisito de ser falado. E por ser esquisito, um tema pesado, hoje muitas igrejas deixaram de falar do inferno e deixaram de falar do pecado. Só que deixar de falar do pecado e deixar de falar do inferno é deixar também, necessariamente, de falar do evangelho. Porque quando nós não falamos as más notícias, que daqueles que não creem no Senhor Jesus sofrerão eternamente, não tem como nós darmos as boas notícias. Enquanto nós não conscientizarmos o povo de que, de fato, eles sem Cristo estão em desespero, para que eles vão precisar de Cristo? Cristo vira apenas um amuleto, Cristo vira apenas um gênio que vai conceder desejos e recursos materiais para as pessoas. E de fato, é o que Cristo virou em muitas igrejas, um Cristo criado por homens, não o Cristo que salva corações da Bíblia, aquele que vive eternamente. Mas é preciso falar das más notícias, antes das boas. E pela graça de Deus, a vida não termina nas más notícias, porque Deus, em sua infinita bondade, Ele resolveu o nosso problema. Essa é a verdade. É por isso que a Bíblia vem falar, então, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, eu quero que coloque aí por gentileza, 2 Coríntios 13, 5 e 6. Um texto para nós lermos aqui, vamos lá. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, os 6, mas espero reconheçais que não somos reprovados. A primeira coisa que a Bíblia manda nós fazemos, e esse texto, ele é um texto que me marcou muito, porque foi a primeira mensagem que eu ouvi quando eu fui para a igreja presbiteriana de Pinheiros. Foi essa mensagem, a partir desse texto que eu ouvi, eu nunca me esqueci. O pastor Arival
sem papas na língua, obviamente, como ele é, falando que nós não deveríamos ser travestis espirituais. Aquele que parece, mas não é. Parece crente, mas não é. No caso, parece mulher, mas não é. Ou parece homem, mas não é. E a primeira ordem desse texto é: você pode se examinar. Mas como é que eu me examino? Obviamente, quando nós nos examinamos, nós estamos falando se nós de fato temos confiança em Jesus Cristo para irmos ao céu. De fato, nós temos confiança que Ele já perdoou os nossos pecados. Um exame claro, objetivo, um exame racional. Mesmo que isso gere uma emoção muito grande em nossos corações. Porque é fato de que ninguém que recebe o perdão do Senhor Jesus pode ficar a mesma pessoa. Não fique emocionado com aquilo. Mas você sabe que é pecador e, de uma maneira extraordinária, milagrosa, recebeu o perdão do Senhor. Você sabe, você sente, você crê, você verbaliza, você racionaliza isso. Em segundo lugar, a ordem do texto: provai-vos a vós mesmos. É interessante que a ideia aqui não é nos colocarmos à prova, e sim vencermos as provas que são colocadas a nós. Nós não precisamos testar se nós somos fortes ou fracos, crentes ou não. Nós já certamente seremos testados. Porque o inimigo de fato anda ao nosso derredor. E quando nós somos crentes, uma coisa que o inimigo não pode fazer é tomar a nossa vida, tomar a nossa alma, tomar a nossa salvação. Ela pertence ao Senhor, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas certamente, ele vai fazer de tudo para que você não dê frutos. Certamente ele vai fazer isso. Certamente ele ronda pensamentos, ele joga dardos, como diz Efésios, ele usa pessoas e coisas, ele usa os seus pontos fracos para que você desanime, para que você vire um hipócrita, para que você não dê fruto, para que você venha para a igreja e fique sentado o resto da vida só enchendo o bucho ou a cabeça de informação, mas não faça nada com essa informação. E perceba, aqui nós deveríamos, no mínimo, questionar esses que são assim, se de fato eles já foram transformados por Cristo. Mas é fato que o diabo vai tentar de todas as formas fazer com que você pare de produzir coisas para Deus. Pare de pregar o evangelho. Pare de fazer as boas obras que só você, filho de Deus, pode fazer. Pare de fazer boas ações. Pare de glorificar o nome do Senhor. E eu tenho a impressão que muitas vezes ele tem conseguido. Eu gosto muito de estatísticas. E as estatísticas de igrejas dizem que, no máximo, uma igreja saudável, 20% dos membros trabalham. Que nenhuma chega a 30%. Que servem. Obviamente, quando eu vejo estatísticas, ele está se referindo a igrejas de maneira geral. E em seguida eu já oro: Deus, quebra as estatísticas em nossa igreja. Por quê? Não é só por quebrar estatísticas, irmãos. É porque quebrando as estatísticas são pessoas servindo a Deus, com seus dons que o próprio Deus concedeu para a honra e glória dele mesmo. Porque se tem pessoas paradas não servindo, tem pessoas ficando pesadas ou trabalhos deixando de serem feitos, porque Deus convoca a sua igreja para trabalhar para Ele, para a honra e glória dEle. Você sabe disso, tem textos falando sobre corpo.
textos falando sobre igreja, textos falando sobre dons espirituais espalhados, de acordo com o que o Espírito Santo quer, para benefício da igreja, para edificação da igreja, para a honra e glória de Deus. E perceba, nós somos chamados para isso. Eu até escutei essa semana, estava falando com um amigo meu, pastor do Sul, e eles falando de algo que eles fazem, que a gente quer implantar aqui ano que vem. Não é exatamente o modelo deles, mas a gente quer fazer algo como se fosse uma imersão, para nós ficarmos pelo menos 1 ou 2 dias com o pessoal da igreja, escutando a palavra do Senhor, louvando, escutando, louvando, escutando, louvando. Um acampamento de imersão para conhecermos a Deus. Sem muito lazer, sem nada, ir lá para fazer isso, espiritual. E eles fazem isso lá, mas é um pouco diferente do que a gente pensa em fazer aqui. E ele falou, cara, sabe o que mais? Uma das coisas que quebrantou o povo aqui nesse último acampamento é ver o juiz da cidade, que é uma cidade razoavelmente pequena, mas tem um juiz lá, então grande o suficiente para ter. Ele servindo no acampamento de flanelinha, olhando os carros, organizando os carros e dirigindo os carros para o pessoal participar do congresso. E ele falou, ele entendeu que ele está aqui para servir, e no reino ele não é ninguém com cargo, o cargo dele é ser servo. E isso é maravilhoso. Ele falou, isso trouxe um quebrantamento muito grande para muitas pessoas que só ouviam de longe, que é uma pessoa inacessível. E aqui ele está simplesmente pegando as chaves de carros que ele nunca andou, provavelmente, e estacionando os carros direitinho para o evento ficar organizado para a honra e glória do Senhor. Perceba, ele está servindo. Em uma coisa aparentemente, aos olhos de muitos, inútil. Organizar os carros, olhar os carros, limpar banheiros, pegar um lixo do chão. Perceba que o próprio movimento evangélico transformou o serviço em algumas categorias. Então, se você for da categoria que você prega a palavra, ou é da parte do louvor, você supostamente é mais espiritual. Mas, se é da porta, se cuida tocando cachorro para não vir para dentro da igreja, você é menos espiritual, ou mais incapaz do que aqueles que estão lá em cima. E no reino de Deus não é assim. Nós temos certeza absoluta que se tem pessoas dentro dessa igreja que oram, e essa igreja é sustentada pela oração, essas pessoas nem aparecem. São pessoas de canto que muitas vezes ficam quietas, mas em suas casas oram, intercedem pelo culto, pedem o agir de Deus no culto, e Deus atende às suas orações. Perceba como é importante o envolvimento de todas as pessoas, de acordo com o dom que Deus deu para cada uma delas. Provai-vos a vós mesmos. E o texto termina, né? Se não é que já estáis reprovados. A ideia aqui, obviamente, está falando das pessoas que escutaram a pregação da palavra, mas rejeitaram a palavra de Deus. O próximo texto que nós vamos ler é o texto de Isaías 35:10, onde fala um pouco sobre a morte, e ele traz de uma forma poética aqui essa questão da morte. Olha só o que ele fala: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Primeiro, é muito importante dizer que nós fomos alcançados pelo Senhor. Olha só o texto dizendo, os resgatados do Senhor. É como se fosse um exército contra o outro, que um ganha a batalha e levasse prisioneiros. E agora esse rei aqui, desse mundo, desse país, juntasse os seus guerreiros para ir resgatar esses prisioneiros. É exatamente isso. Resgatar os prisioneiros das trevas e levar para a maravilhosa luz.
levar de certa forma para o propósito inicial que foram criados, ficar do lado do Pai, ficar na família do Pai, até que isso aconteça eternamente. Então ele trata como os resgatados. E esses resgatados, pode deixar o texto aí por gentileza? Perceba, esses resgatados, eles voltam de viagem felizes, porque sabem que eram escravos e estavam condenados. Não existe felicidade maior quando você tem a certeza de que foi resgatado por Deus, diretamente das trevas e levado para a luz. Às vezes, essa sensação, ela é boa, mas é um pouco mais difícil para aqueles que, pela graça de Deus, isso é uma vantagem muito grande, para aqueles que foram criados na igreja desde pequenos. Porque para muitos, você perguntam, quando se deu a sua conversão, muitos não sabem responder, óbvio. Porque vivem ali e Deus concede experiências reais ao longo do tempo. Mas pergunta para alguém que nunca foi, ou que ficou um tempo grande afastado. E quando essa pessoa é resgatada, essa pessoa nunca se esquece desse momento. Ela volta com júbilo, com alegria. E muitas vezes pensando, por que eu fiquei tanto tempo longe? Por quê? Nós não entendemos o porquê. Essa é a verdade. Na verdade, podemos explicar o porquê. Às vezes porque flertamos com o pecado e o pecado nos cega. O pecado embaça as nossas vistas e nós passamos a desejar coisas que antes não desejávamos. A amar coisas que antes odiávamos. Por isso a Bíblia sempre diz, vigiai, cuidado aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso é bom até para os nossos julgamentos, com pessoas que caíram ou pessoas que estão afastadas. Porque nós julgamos com mais, falamos com mais amor. Não com simplesmente um julgamento de condenação, mas falando de amor, porque se nós não vigiarmos, nós podemos ser os próximos a cair. Qualquer um de nós. E a história vem mostrar que a tentação acontece seja qual idade for. Não tem mais tentação para jovens e menos para adultos. Não tem mais para adultos e menos para idosos. Não tem mais para idosos e menos para muito velhos, quase à beira da morte. A tentação vem para todos, com rostos diferentes. O diabo se veste com manjares diferentes, dependendo da idade e dos gostos. Perceba, mas esses viajantes, eles voltam felizes. E o texto diz que eles voltarão e virão a Sião, a cidade de Deus, a metáfora do céu. E é interessante que o próprio texto e a Bíblia diz sobre a recompensa, né? A alegria eterna coroará a sua cabeça. É a recompensa que mesmo que Deus resgatou, eles têm a responsabilidade de se manterem fiéis. E eles receberão a recompensa no céu, de estarem com o Senhor eternamente. E isso é maravilhoso, isso é bendito, isso é santo. Dito isso, o que nós vamos fazer a partir dessas verdades? A primeira coisa é, se você ainda tem dúvida da sua salvação, entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Confiar no Senhor, na obra de salvação dele. Confiar que eu e você, apesar de sermos e somos pecadores miseráveis, podemos agora ser redimidos pela obra do Senhor Jesus Cristo. E se nós confiarmos nessa obra, se nós pularmos de cabeça nessa obra, que a fé também é isso, nós vimos isso há 2 domingos atrás. O terceiro passo da fé é crer e praticar aquilo que transformou a sua vida. Nós seremos recompensados pelo Senhor.
Mas como nós vamos viver a partir de então? O último texto que nós vamos ler, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Eu preciso dizer uma coisa aqui para vocês, uma coisa que é meio tensa aqui, meio complicada, mas sempre a gente está servindo alguém, por mais que isso seja óbvio, é preciso ser dito, sempre a gente está servindo e trabalhando para alguém. Se nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo o diabo. Ou para amenizar aqui a frase, nós podemos estar servindo a nossa própria carne, a preguiça, o pecado, o egoísmo. Ou nós podemos servir a Deus. Mas acredite, todo mundo está servindo a alguém. Todo mundo, não tem como. Não, eu estou neutro nessa história, não tem neutralidade, a neutralidade já é do inimigo já. Nós precisamos servir ao Senhor. Esse texto mostra, em primeiro lugar, a primeira verdade nesse texto, é que o Senhor tem uma obra. Olha lá, abundantes na obra do Senhor. O Senhor tem um trabalho a ser feito. E esse trabalho Ele não designou para ninguém, a não ser os seus filhos. Ele poderia fazer tudo, Ele poderia mandar os anjos fazerem, Ele poderia mesmo fazer e acabar com tudo, e eu também creio nisso. Ele poderia, Deus, por que o Senhor não deixou, a hora que Adão, a hora que Eva, acabava com tudo, não tinha sofrimento? Deus não quis assim, para exercer o seu amor, para exercer a sua misericórdia, simplesmente porque Ele não quis e é o melhor. Deus tem uma obra, e Ele quer que a gente participe dessa obra. E é interessante que Ele quer, Ele manda, e isso de fato é o melhor para nós, e as pessoas mais satisfeitas dentro do corpo, dentro de uma igreja, filhos do Senhor, são aqueles ativos na obra do Senhor. Olha só. Perceba que a coisa aqui não é que você é satisfeito porque você está trabalhando muito, é também isso. Mas você é satisfeito porque você está trabalhando porque você tem intimidade e quer conhecer mais o Senhor, e através do trabalho isso vai se realizar também. Você quer fazer a vontade do seu Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus tem uma obra. Em segundo lugar, quem realiza essa obra é o seu povo. Em terceiro lugar, cada irmão deve trabalhar de forma firme e inabalável e abundante. Firme, inabalável e abundante, ou seja, com grande produtividade. Produtividade. Aos mais velhos, no reino do Senhor não tem aposentadoria. Obviamente, se os mais velhos vão ter menos força, mas tem mais experiência, podem instruir mais. Podem ajudar mais em outras áreas. Aos mais jovens, muitas vezes, tem uns sem força hoje também, né? Mas tem mais forças. Trabalho braçal, talvez. O fato aqui não está no trabalho em si, mas está na disposição de fazer. O que eu vou fazer? O que tiver que ser feito. O que tem para eu ser feito aqui? O que tem para eu ajudar aqui? O que tem para poder melhorar esse ambiente? E perceba, eu não quero só limitar esse trabalho, seria muita ingenuidade limitar ao trabalho só ao ambiente da igreja. Porque não para, o crente, todo mundo sempre está produzindo alguma coisa para alguém, nem que for para a preguiça, para o desânimo, mas sempre está plantando alguma coisa. Quarto, o Senhor recompensará cada trabalhador eterna e justamente. É muito interessante isso. Porque a recompensa na obra do Senhor, Deus não é aquele patrão injusto, que deixa-nos sem recompensa. E perceba,
se Deus só nos desse, só, né, como se fosse só nos desse a vida eterna, já seria mais do que suficiente. Mas Ele nos abençoa mais ainda. Ele nos usa, Ele abre portas, Ele fecha portas para nos proteger, Ele age diretamente em nossa história. Em último lugar, isso vai fazer com que, segundo a revista aqui, você deixe um legado para as futuras gerações. Nós não estamos aqui para deixar o nosso nome na história, meus irmãos. Não é essa a ideia aqui. Legado não é isso para crente. Legado é deixar uma cultura de pessoas que vão trabalhar e vão conhecer a Deus em profundidade. Aí nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte de uma igreja. E dentro dessa igreja tem uma cultura aqui, que pode levar as pessoas para mais próximo de Cristo. E pasmem, sim, pode levar as pessoas para mais longe de Cristo. Infelizmente, tem culturas em ditas igrejas que é mais fácil um cara se afastar de Deus do que estar mais próximo de Deus. Isso é criado pelo povo que está aqui. Óbvio que em tudo isso Deus tem misericórdia, Deus age, mas perceba, nós fazemos isso com intencionalidade. Até estava gravando alguma coisa esses dias e passou ali a livraria. Ter uma livraria dentro da igreja é um ato intencional, para que as pessoas sejam induzidas a comprar e ler mais livros, porque isso vai ser benefício para as pessoas. Perceba, ações intencionais, conversas de corredores intencionais, ações intencionais na igreja. Eu acabei de falar, nós estamos pesquisando algo sobre algum tipo de imersão no ano que vem para os membros participarem, para nós buscarmos mais o Senhor em conjunto. Isso é muito importante. Mas para finalizar, eu quero perguntar novamente para você. Se você morrer hoje, assim que você sair daqui, espero que eu não vá, Deus, em nome de Jesus, amém. Se você morrer hoje, para onde você vai? Último texto, nós leremos juntos, Filipenses 1, 21 a 23. Para nós finalizarmos essa mensagem. Filipenses, por gentileza. Filipenses 1, 21 a 23. Vamos ler todos juntos para finalizar isso? Vamos ficar de pé, depois já vou dar a bênção. Vamos lá? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu acho que essa é a sensação que a gente tem que ter. As nossas mãos, as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus. Deus sabe a hora de partirmos. Que nós possamos colocar as nossas vidas nas mãos deles. Nas mãos dele, enquanto ele permitir a nossa vida aqui, que nós sejamos abundantes em sua obra. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse estudo. Obrigado por esses temas, ó Deus, tão relevantes para as nossas vidas, ó Deus. Que nós estejamos preparados, se for hoje, ou se for daqui 50, quantos anos o Senhor permitir, que nós estejamos sempre preparados. E estar preparados é estar e ser abundantes na tua obra. Nós queremos partir trabalhando para o Senhor, fazendo a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Continua cuidando da minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que estão na internet, a vida daqueles que não puderam vir, aqueles que não quiseram vir. Pai, que o Senhor encoraje
a vida dos nossos irmãos aqui da igreja, Pai, e que nós sejamos encontrados pelo Senhor, uma igreja vigilante e uma igreja que trabalha fazendo a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.